Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e a gente vai trazer aqui nesse vídeo aqui mais uns detalhes da negociação, porque o que acontece? Quando a informação sai, né, eu já trago logo aqui para vocês o conteúdo aqui, mas durante as horas algumas coisas vão mudando, né, vai saindo alguns detalhes, algumas informações extras, então eu vou atualizar vocês aqui das negociações do Gustavo e do Mikael, tá? Falando aqui basicamente quais são as porcentagens que o Sport ele vai ter. Porque o que acontece? O Gustavo, ele é jogador do Sport, só que aí ele tem 90% dos direitos com o Sport e 10% com o jogador, né? O Mikael, por exemplo. O Mikael, o Sport, ele tem 70% dos direitos do Mikael. 30% é dividido com outras partes. Isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Em todo time de futebol, todo jogador, dificilmente um clube ele tem 100% dos direitos. Ele tem 100% dos direitos quando ele compra. Por exemplo, se a Inter de Milão quisesse comprar agora o Mikael, então ele compraria a parte do Sport e a parte que cabe ao empresário, ao jogador, à família, enfim. Compraria os 100%. Aí sim, a Inter de Milão tem os 100%. Mas geralmente quando é um jogador que ele está começando a carreira, fica rateado realmente esse valor. Então, de fato, o jogador vai ser vendido por um valor, só que esse valor total ele não entra para o Sport, né? Sem falar também os impostos que são pagos pela negociação, pela transferência, é todo um processo. Então, eu vou tentar aqui nesse vídeo aqui, dar para vocês aqui uma esclarecida de mais ou menos quanto o Sport vai receber pelo Gustavo e pelo Mikael. Eu só quero pedir rapidão para vocês aqui, se você não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa teu like, cara, porque a gente tá trazendo conteúdo para vocês todo dia. Só ontem foram 4 vídeos de conteúdo entre pré-jogo, pós-jogo, venda de Gustavo, venda de Mikael, negociação, foi todo o conteúdo para vocês. Então, para você não perder nada, ficar por dentro de toda atualização e todo detalhe, porque sempre que sair uma nova atualização, eu paro tudo e trago para vocês aqui. Clica no botão de inscrever, deixa o teu like e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar quanto de fato o Sport ele vai ganhar com a negociação do Gustavo e do Mikael. Tá, vamos lá, vamos começar pelo Gustavo, que foi a primeira negociação que apareceu ontem, né? O Gustavo, ele foi vendido para o time dos Emirados Árabes, então ele foi vendido nos valores arredondados, tá? Porque realmente nunca dá 13 milhões e 200, 13 milhões e 300, eu vou arredondar aqui 13 milhões, só para a gente ter mais ou menos uma base de quanto o Sport ele vai receber desse jogador. Segundo as informações que eu tive, o Sport ele tem 90% do Gustavo. 90% dos direitos de venda do Gustavo pertencem ao Sport. 10% pertencem ao jogador. Então o Sport ele teria direito a 90% dessa negociação. Então se a gente colocar aqui, pegar os 13 milhões e deduzir 10%, o Sport ele vai arrecadar com a venda desse jogador 11,7 milhões de reais. 11,7 milhões de reais é o valor que o Sport ele vai arrecadar com a venda desse jogador, porque o restante, ou seja, 1.300.000, fica com o jogador, que é proporcional, na realidade, a porcentagem, os 10%, que pertence ao jogador, ao empresário, à família, enfim. Então o Sport ele vai ganhar 1.700.000, só que existem taxas, né? Existem taxas de transferência, impostos, que infelizmente é pago no Brasil, né? Como em qualquer lugar do mundo, o imposto ele é pago. Então, vamos colocar ali, arredondar que o Sport ele vai receber nessa negociação em torno de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais é a grana que vai ser apurada ali pelo valor, pela venda do Gustavo. Lembrando que muitos repórteres falaram que o Sport fica com 10, 15, 20%. A informação que eu recebi é que o Sport ainda tem 15% desse jogador, ou seja, qualquer negociação que o Sport faça, ele tem mais 15% na venda, além, é claro, da porcentagem de clube formador. Essa porcentagem de clube formador, ele pode chegar, salvo engano, até a 3%, né? Então, o Sport, vamos supor que ele tivesse aí direito a 2%, porque tem outros clubes também que o Gustavo passou, inclusive o Ceará, ele jogou também, né? Então, vamos colocar aí que o Sport teria direito a mais 2%, então o Sport teria direito a mais 17% numa possível negociação. É muito interessante, né? Porque o Gustavo é muito jovem, ainda tem 19 anos, é um jogador que está ainda em formação, então
Apesar de ser mais difícil sair da Arábia para ir para a Europa, isso pode acontecer porque é um jogador muito jovem. Então o Sport ainda pode lucrar 17% com uma futura negociação, que pode não ser para a Europa, mas pode ser novamente para um clube aqui do Brasil, pode ser para um time da China, pode ser para um time do Japão, da própria Arábia Saudita. Então o Sport, ele pode, e com certeza, ele vai lucrar ainda uma grana com a possível venda do Gustavo, porque é um bom jogador e está numa crescência, está num processo de evolução. Então, arredondando os números aqui nesse momento, o Sport vai receber em torno de 11 milhões de reais pelo Gustavo. Falando agora sobre o Mikael, né? Tanto bastidores do Sport, quanto João Vitor Amorim, quanto o Globo.com trouxeram detalhes dessa negociação. O Mikael, ele não está saindo em definitivo do Sport. Inicialmente, ele está saindo por empréstimo. Eu vou explicar para vocês. Vou trazer a nota aqui do João Vitor Amorim, dar esse crédito a ele, porque ele foi o primeiro repórter que trouxe essa informação no Twitter. Então, vamos ler a nota que ele colocou na íntegra. Apurei e confirmei todos os detalhes do contrato do Mikael. O Sport, ele tem 70% de Mikael e o atleta 30%. Aquilo que eu falei para vocês. Sempre uma porcentagem fica para o jogador. O contrato vai até dezembro de 2023 e agora ele está sendo prorrogado por mais 4 meses, ou seja, o contrato dele agora está finalizando em abril de 2024. E aí eu vou explicar os detalhes aqui que ele colocou aqui. Mikael está indo inicialmente por empréstimo de 4 meses, com a opção de compra do Salernitana. Salernitana é o time que está contratando o Mikael da Itália. O Sport recebe à vista 800 mil euros pelo empréstimo. Então, na cotação atual, o Sport já está recebendo 4 milhões e 700 mil reais só pelo empréstimo. De 4 meses, tá? Então, só para mim aí já valeu aí a questão do empréstimo. Detalhe 1. O contrato tem obrigatoriedade de compra de 75% dos direitos se o Salernitana ficar na Série A. Ou seja, se o time permanecer na Série A, ele tem, porque nesse momento ele está na lanterna com 10 pontos do campeonato italiano. Ele tem a obrigatoriedade de pagar 75% dos direitos do Mikael. Valor 2 milhões e 750 mil euros. E o Sport ainda fica com 25%. Se o Salernitana cair, Mikael volta para o Sport, onde cumprirá o resto do seu contrato com o Leão. Resumindo, no mínimo, em 4 meses, o Sport vai arrecadar 4 milhões e 700 mil, que dá 800 mil euros. Se o time não cair, o Sport ganhará mais 2 milhões e 750 mil euros e fica com 25% do atleta. Em resumo, o Sport recebe o valor de 800 mil euros e Mikael volta para disputar a Série B do Brasileiro, tendo no currículo passagem por um clube da Série A, né, na Itália, tendo passagem já pela Europa. Ou o Sport recebe 800 mil euros e mais 2 milhões e 750 mil euros, que faz a maior venda da história do futebol nordestino. Né? Deixa eu explicar para vocês aqui. O clube, ele tem a obrigatoriedade de comprar o Mikael se ele permanecer na Série A. Se ele ficar na Série A, ele tem que pagar mais 2 milhões e 750 mil euros, que aí juntando tudo com os 800 mil euros que o Sport está recebendo, vai girar um negócio em torno de 22 milhões de reais. Aí sim se torna a maior negociação da história do Sport. Então, na realidade, o Sport, nessa negociação que vai sobrar para o Sport, é 20 milhões e 150 mil reais. Para mim, foi uma baita de uma negociação, tirando já os descontos, os valores que ficam com o jogador, que é detentor de 30%, e também deixando também 20% para o Sport ainda em futuras negociações. Para mim, foi uma boa negociação. Então, o Sport, ele não recebe 22 milhões, ele vai receber 20 milhões e 150 mil reais. É o valor que o Sport vai receber pelo Mikael, que para mim está bem vendido, até porque o Sport segurou uma porcentagem, né? Essa para mim era a minha grande preocupação. Então esses são os detalhes das negociações, mas eu quero ouvir vocês, quero ver a opinião de vocês, o que é que vocês acham agora, saindo daquele calor da emoção de ontem. Vocês gostaram da negociação? Comenta aqui. Não gostaram? Comenta aqui também. Coloca aqui o modelo de negociação que vocês fariam. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.